Vamos resolver aí mais uma questão aí da AS, segunda chamada, do ano 2020, com a parte de conceitos de cinemática, né? Temos aqui o enunciado da questão, ó. Esse enunciado é importantíssimo nesse caso aqui, ó, porque vai dar uma ideia de quando é que um corpo vai estar em movimento em relação a um referencial, ó. Quando a posição de um corpo mudar em relação a um referencial, diremos que esse corpo encontra-se em movimento em relação a esse referencial. Conceito fundamental da cinemática. Levando-se em conta o movimento relativo, veja só, o movimento é sempre o quê? Relativo, em relação a algum referencial. Não existe movimento absoluto, né? Entre dois corpos, podemos dizer que, vamos analisar cada opção. Um automóvel a 120 km por hora se encontra em movimento em relação a qualquer referencial? A palavra aqui, em relação a qualquer referencial, não. Um automóvel, ele pode estar em movimento em relação a um referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro referencial. Um exemplo, em relação à estrada pela qual esse automóvel está se movimentando, vai estar em movimento, porque em relação à estrada vai estar mudando a posição do automóvel, né? Está a 120 km por hora, então ele vai mudar de posição em relação à estrada. Já em relação ao motorista que se encontra dentro do automóvel, então ele vai estar em repouso. Então, o movimento não é algo absoluto. Aqui está dizendo que em relação a qualquer referencial, esse automóvel vai estar em movimento. Então, está colocando aqui como se o conceito de movimento fosse absoluto, e não é. Então, movimento, repouso, esses conceitos na cinemática, trajetória, esses conceitos não são absolutos, são relativos. Depende de um referencial. Uma pessoa sentada em uma cadeira encontra-se em repouso em relação a qualquer referencial. Aqui também está errado. Ó. Em repouso em relação a qualquer referencial, não. Então, ela pode estar em repouso em relação ao ônibus ou ao carro sobre o qual ela está, e pode estar em movimento em relação à estrada sobre a qual o ônibus está se movimentando. Um passageiro dentro de um ônibus encontra-se em movimento em relação a qualquer referencial. Mais uma vez aí, ó, a questão do conceito do movimento, ó, sendo absoluto. Não pode, né? Ó, nem em relação a qualquer referencial. Questão de conceitos fundamentais da cinemática envolvendo movimento e repouso, tem que ter o referencial. Não pode ser em relação a qualquer referencial, porque um corpo ele pode estar em movimento em relação a um referencial, e esse mesmo corpo pode estar em repouso em relação a outro referencial. Sacou? Mudou de referencial, mudou o conceito, né? A forma de como analisar o movimento do corpo, se está em movimento ou em repouso. Letra D. Dois carros que se deslocam em linha reta a 80 km por hora em um mesmo sentido encontram-se em repouso entre si. Verdadeiro. Se os dois carros estão paralelos entre si, no mesmo sentido, em repouso, com a mesma velocidade, então estão em repouso entre si, porque a sacada aqui é desloca-se em linha reta a 80 km por hora. Estão com a mesma velocidade, está no mesmo sentido, então encontra-se o quê? Em repouso. A posição entre ambos, a distância entre os dois automóveis não muda, a distância é a mesma. Letra E. Um semáforo encontra-se em repouso em relação a um carro que passa embaixo dele? Não vai se encontrar em repouso, vai se encontrar em movimento. Por quê? Porque a posição, a distância entre o automóvel e o semáforo vai variar. Se essa posição muda, vai estar em movimento. Então, como a posição do semáforo vai variar em relação ao carro, que está em relação ao carro que está passando embaixo dele, então a distância vai aumentando, né? Ele está passando pelo semáforo, então a distância está aumentando. Então a posição do semáforo em relação ao automóvel está mudando.
está variando. Então, se a posição muda, está em movimento e não em repouso. A única alternativa correta é a letra D. Então, sempre lembrar. Movimento tem que ser em relação a um referencial. Porque o conceito de movimento e repouso é relativo, depende do referencial. Se ele disser em relação a qualquer referencial, está em movimento em relação a qualquer referencial, repouso em relação a qualquer referencial, movimento em relação a qualquer referencial, está trabalhando o conceito como absoluto. E o conceito de movimento e repouso não é absoluto, é relativo, porque depende do referencial.